amados irmãos, que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam em nossos corações. Estamos aqui para falar um pouquinho para vocês sobre o mês vocacional, que é esse mês de agosto. Então não sai daí e logo após a nossa vinheta, partilharemos com você um pouquinho sobre esse mês. Então, amados irmãos, o que seria vocação? Vamos primeiro para a etimologia da palavra. A palavra vocação vem do latim vocare, que significa chamado de Deus. O chamado de Deus para a nossa vida, né? Dos lábios do Senhor ressoou esse chamado, essa vontade de Deus para nós, para a nossa vida. E durante todo o mês de agosto, a nossa igreja nos faz refletir sobre essas vocações, sobre esse chamado de Deus. Mas não podemos esquecer que a nossa primeira vocação, o nosso primeiro chamado é a vida cristã que recebemos no dia do nosso batismo. E também por Deus somos chamados à santidade. E nessa graça, nesse chamado, pedimos o auxílio do Espírito Santo, para que nos impulsione cada vez mais a viver conforme a vontade de Deus. E no decorrer dos 4 domingos do mês de agosto, somos chamados pela igreja a refletir. Primeiro, no primeiro domingo de agosto, somos chamados a vivenciar, experimentar, rezar pelos nossos queridos padres, ministros ordenados, ou seja, a vocação sacerdotal. No segundo domingo, somos chamados a refletir, a rezar pela vida familiar. Somos convidados por Deus a enxergar essa fonte de graça diante de nós, que é a vida em família, e também ao chamado à vocação matrimonial. No terceiro domingo do mês de agosto, somos convidados por Deus a refletir e a conhecer a vida religiosa, a vida consagrada. No quarto domingo, somos convidados pela igreja a conhecer e rezar pelos nossos leigos e leigas, que somos todos nós chamados a sermos servos de Deus na nossa igreja, no nosso mundo. Então, amados irmãos, esse mês de agosto somos convidados a mergulhar nessa riqueza que é o chamado de Deus para a nossa vida. Que possamos durante todo esse mês perguntar ao Senhor qual é o chamado dele para nós. E se você já ouviu esse chamado do Senhor, e se você já vive dentro da sua vocação esse chamado de Deus, que possamos pedir a graça ao Espírito Santo de vivermos conforme a vontade do Senhor, conforme o coração do Senhor, e que possamos experimentar o seu amor, possamos experimentar a sua graça na vocação a qual fomos chamados. E durante todo esse mês de agosto estaremos partilhando com vocês vídeos, relatos, testemunhos dessas vocações, para que possamos abrir o nosso coração e conhecermos mais, conhecermos mais a graça de Deus, a graça de sermos igreja e a graça de sermos filhos amados de Deus. Então vamos juntos, vamos aprender um pouquinho mais sobre vocação, o chamado de Deus na nossa vida. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Para onde irei? Em quem me apoiarei? Para onde irei, Senhor? Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Pega o braço, canta pra ele, vai! Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Eu sei.